Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular o perímetro de uma figura plana e irregular, certo? Fica aí logo depois da vinheta. Estudante, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Se você não me conhece, professor Flávio Souza, e no vídeo de hoje a gente vai calcular perímetro, certo? Se você tem uma figura plana e numa malha quadriculada, será que você consegue calcular o perímetro dessa figura? Então, vamos ver isso no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like no final, que é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com seus colegas e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Assim você fica atualizado com o conteúdo do canal, beleza? Então vamos para o exercício. Exercício está aí na tela, ó. Então tá aqui. Eu tenho essa figura e eu quero calcular o perímetro. Então vamos primeiro aqui ver a ideia de perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados dessa figura, certo? Então, quando eu tiver a medida de todos os lados e somar, eu vou ter o perímetro. O símbolo de perímetro não é P, o símbolo é 2P. Então, 2P representa o perímetro da figura. Tranquilo? Então, tem várias estratégias para se calcular o perímetro de uma figura. No caso dessa daqui em especial, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para ajudar a gente. Então, o Teorema de Pitágoras vai ser um poderoso aliado aí. Primeiro, vamos marcar o que a gente já tem. Então, eu tenho aqui esse lado aqui, ó, a base desse polígono. Então, ó, do A até o B, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supondo aqui que cada quadradinho vale 1, eu tenho uma distância de 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui na vertical eu tenho 4. Certo? Agora vamos calcular esses outros três lados aí que são irregulares. E para esses lados eu vou precisar do Teorema de Pitágoras. E olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar essa figura como se ela fosse um retângulo. Então, ó, eu vou pegar essa régua aqui e vou trocar de caneta só para você ver. Ó. Eu vou descer uma linha até aqui. Vou fazer uma outra linha aqui, ó. Fazer todas as linhas verticais primeiro, para você entender. Ó. Fiz essa. Agora eu vou vir aqui, certo? Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer as linhas horizontais. Então eu vou deixar minha régua aqui na horizontal e vou fazer todas essas linhas. Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui. Fechou aqui. Agora vamos lá para baixo. Se você observar aqui, ó, apareceram três triângulos retângulos. Então, ó, vou até pintar aqui de cor diferente para você entender. Eu vou fazer só uma marquinha aqui para você entender. Eu tenho esse triângulo aqui, eu tenho esse triângulo. Deixa eu arrumar uma outra cor aqui, ó. E eu tenho esse triângulo, certo? Então, vamos calcular os lados desse triângulo. Se você olhar aqui na malha quadriculada, esse pedacinho aqui vale 2, ó. Esse pedacinho vale 2, certo? Esse pedacinho que está na vertical aqui, ele vale, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui, ó, contando de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou calcular essa hipotenusa aqui que eu vou chamar de A, certo? Então, eu tenho um ângulo reto aqui, ó, e eu vou calcular essa hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual 2 ao quadrado, que é um cateto, mais 6 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, aqui eu tenho, ó, que A ao quadrado é igual 4 mais 36, certo? E aí eu tenho que A ao quadrado é igual a 40. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada do 40. Então, vou tirar a raiz quadrada do 40.
E aí o que a gente entende, ó? Que 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, certo? Então o que eu sei, ó? Que a raiz de 40 vai ser, ó, raiz quadrada de 4 vai ser 2. E a raiz quadrada de 10 é um número irracional, então eu vou deixar assim, ó. Então, essa distância que eu chamei de A, ela mede 2 raiz de 10. Beleza. Agora vamos calcular outra medida. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que está de amarelo aqui, ó, ele tem um lado que mede 3 e ele tem um lado aqui que mede 2, certo? E eu vou calcular esse pedacinho aqui que mede B, certinho? Então vamos lá para o cálculo do B. Deixa eu fazer uma linha aqui só para separar. Beleza. Não, ficou muito feio, tá nada beleza. Vamos pegar a régua. Vamos pegar a caneta. Agora sim, tá beleza. Pronto. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. B ao quadrado. Não esquece que esse 6zinho aqui é aqui de dentro. Então o 6 é lá de dentro. Não tem nada a ver com o cálculo. Deixa eu fazer a reta de novo que acabou apagando. Aqui, ó. Certinho. E vamos fazer a outra que apagou também. Vamos deixar bonitinho aí para você entender. Tá aqui, ó. Pronto. Então vamos continuar. Então, ó, tem o B como hipotenusa, ó, porque o ângulo reto tá aqui. E 3 e 2 sendo cateto. Então, ó, B ao quadrado é igual 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. B ao quadrado vai ficar 4, 2 vezes 2 e 3 vezes 3, que é 9. Então, ó, tá aqui. E aí eu posso afirmar que o B vai ser a raiz, porque eu tenho que tirar a raiz de quanto? De 4 mais 9, que é 13, que é um número que não tem uma raiz inteira. Então vamos deixar aqui, ó. Já calculei dois pedacinhos. Um vale raiz de 40, que é 2 raiz de 10. Um vale raiz de 13. E agora eu vou calcular esse pedacinho aqui, ó, que é o C, certo? Só que esse C eu vou fazer em outra tela. Vou dar uma limpada aqui e vamos fazer em outra tela. Só um minutinho. Vamos lá. Dei uma limpada aqui no desenho e vamos mostrar o que a gente calculou, né? O que a gente já tinha. A gente tinha que aqui vale 7, que aqui vale 4. Aí eu calculei essa distância aqui, ó, desse triângulo que está pintado de laranja. E isso aqui deu raiz de 13, certo? Então deu raiz de 13. Calculei essa distância aqui, ó. Opa, tá no lugar errado. O raiz de 13 foi aqui. Aqui tinha dado 2 raiz de 10, que era a raiz de 40. Aqui, ó. Certinho? E agora a gente vai calcular esse cara. Então, essa distância aqui que eu vou chamar de C, então ela mede, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. O ângulo reto tá aqui, ó. Então aqui tem 4. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6, certo? Então, olha o que vai acontecer nesse C, ó. Eu tenho C ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. C ao quadrado vai ficar 16 mais 36. 4 vezes 4 e 6 vezes 6. Então, eu tenho que C ao quadrado é 6 mais 6 dá 12, vai 1. E aqui, ó, 3 mais 1, 4, vai ficar 52. Então, o C ao quadrado, só o C agora, né? Vamos tirar a raiz do 52. Aí vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 52. E aí a gente sabe que 52, fatorando essa raiz, né? 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. Então, o C vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 13, certo?
Beleza. Então, como é que vai ficar o nosso perímetro? Perímetro da figura, deixa eu até selecionar aqui um retângulo, só para a gente marcar o perímetro dessa figura. E aí a gente vai fazer de duas maneiras. A gente vai deixar com radical e depois a gente vai deixar ele como um número normal mesmo, sem radical, sem raiz, certo? Então, ó, o perímetro é igual. Eu tenho aqui o C, eu calculei, deixa eu marcar aqui, ó, 2 raiz de 13. Então, eu tenho 4 mais 7, eu tenho 11. Mais, aí eu tenho 2 raízes de 13. E aqui é como se eu tivesse uma raiz de 13. Então, eu vou ficar com 3 raízes de 13. Mas aqui eu tenho 2 raízes de 10. Ó. 2 raízes de 10. Esse é o valor que a gente tem aí sem calcular as raízes, sem calcular os radicais, beleza? Se a gente for calcular os radicais, vamos ver se a gente consegue aqui. Ó. Tenho que calcular a raiz de 13 e tenho que calcular a raiz de 10. Então, vamos calcular aqui. Deixa eu achar a minha calculadora aqui. Então, vamos lá. Tenho a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Então, vou marcar aqui no cantinho. A raiz de 10, com duas casas decimais, ela vai ficar 3,16, certo? E a raiz de 13, ela vai ficar com duas casas após a vírgula. E aí eu escolhi deixar duas casas, tá? Você pode deixar quantas casas você quiser, depende da precisão do seu exercício. 3,60 ou 3,6. Vamos deixar duas casas, né? 3,60, certo? Agora vamos substituir, ó. Onde tem raiz de 13, eu vou colocar 3,60. E onde tem raiz de 10, eu vou colocar 3,16. Então o perímetro vai ficar assim, ó. O perímetro é 11 mais, deixa eu voltar lá, 3 raiz de 13. Então vai ficar, ó, 3 vezes a raiz de 13, que é 3,60. Mais 2 vezes a raiz de 10, que é 3,16. Fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 11 mais. Aí vamos fazer o rascunho aqui embaixo. 3,6, 3,60, né? Vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Aí eu, duas casas decimais, coloco aqui, ó. Então vai ficar 10,80. Mais... E aqui, ó, 3,16 vezes 2 é o dobro, né? Então, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E aqui, 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 6,32. 6,32. Somando esses números, lembra que a gente tem que colocar, quando a gente vai somar decimais, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. E aí a gente não erra. Deixa eu apagar aqui os rascunhos. Então eu tenho 11 mais 10,80 mais 6,32. E ali em cima, para o 11 não ficar solitário, completa ele com 0 aqui, ó. E aí você faz a continha. Então você vai ter 2, estou somando tudo, ó. 8 mais 3 vai dar 11. Aí vem 1 para cá, coloca a vírgula. 6 mais 1, 7, mais 1, 8. E aqui 1 mais 1 vai dar 2. Então eu tenho aqui, ó, 28,12. Então esse vai ser o perímetro. Vamos colocar aqui, ó. Inserir. Vamos pegar a caneta.
e vamos escrever. O perímetro vai ser 28,12. E assim que eu calculo o perímetro, certo? Eu não estipulei nenhuma unidade, era só para a gente focar aí no cálculo do perímetro. Então, o que eu quero que você observe? Eu vou voltar nos slides aqui, ó. Eu usei o Teorema de Pitágoras para calcular os outros lados, né? Porque eu fechei a figura, né? E encontrei 3 triângulos retângulos que me ajudaram. Calculei os 3, fatorei a raiz. Então, ó, a raiz aqui de 40, ó, eu dei uma fatorada nela. O 13 eu não fatorei porque o 13 é um número primo. Depois eu calculei aqui, ó, o lado C, que eu chamei de C, deu raiz de 52, eu fatorei em 4 raiz de 2 raiz de 13. Somei as medidas com radicais, isso poderia ser uma resposta. E depois eu calculei as raízes e coloquei uma resposta numérica, certo? Então, porque a gente precisa dessa segunda resposta? Porque se isso aí fosse um terreno seu e você fosse cercar, você não ia pedir lá no depósito, me dá uma cerca aí com 11 mais 3 raiz de 13 mais 2 raiz de 10 metros de comprimento. Você ia pedir uma cerca de 28,12. Ou então você ia pedir uma cerca de 29, para não ter problema, para você ter certeza que não vai faltar. Então, a gente vai adequando aí os cálculos matemáticos com a prática do nosso dia a dia, beleza? Exercício resolvido, espero que você tenha gostado, principalmente entendido, entender é o principal, certo? E não esqueça de se inscrever no canal, certo? Se inscreva, deixe seu like aí caso você tenha gostado e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.